Ora, vamos então dar início ao nosso módulo 3 sobre formulários e vamos criar e configurar formulários, adicionar controlos com botões, caixas de texto, rótulos e outros objetos, manipulação de eventos com algumas funções associadas ao próprio formulário. Para isso, vamos já iniciar um novo projeto, File, New Project. Vamos considerar o Windows Forms App e vamos colocar o nosso módulo 3. Neste momento, em termos de formulário, um formulário ou form é um dos componentes que o Visual Studio permite interagir com o utilizador e com o software, ou seja, os formulários permitem uma interação direta. Existem outros objetos que podem ser utilizados também para interação, mas essencialmente uma aplicação é constituída por formulários, não um, vários. Para que possamos entender como é que os formulários funcionam, é importante entender algumas das zonas que normalmente são utilizadas para trabalho. Podemos falar aqui numa área de client. Esta zona é onde nós vamos colocar todos os nossos objetos, todos os nossos componentes. Existe aqui a chamada barra de título que pode estar oculta ou não, dependendo das características que nós associarmos ao nosso formulário. Temos aqui uma caixa de controlo. Esta caixa de controlo aqui é a caixa de controlo que nos permite interagir com o próprio formulário ou com a aplicação principal. Neste caso temos o botão de minimizar, maximizar e o botão de fechar. Temos aqui uma zona onde normalmente são colocados os menus, a chamada menu bar. Logo abaixo temos a nossa toolbar, que são, embora sejam barras que podem ter os mesmos objetos, os mesmos itens, são de contextualização diferente. Uns aparecem sempre, neste caso o menu bar aparece sempre de forma standard, sempre num arranque de uma aplicação. A toolbar aparece apenas quando nós invocamos a parte do botão do lado direito do rato ou dos menus de contexto. Finalmente aqui em baixo temos aqui a status bar, onde normalmente são colocados alguns objetos com alguma informação associada ao próprio projeto. Por exemplo, data, hora, qual é a área de trabalho que nós estamos a usar, qual é o nome do utilizador, se tem o caps lock ligado e se tem o nome lock ligado, pode ser útil esse conhecimento. Portanto, esta essencialmente é a nossa zona de trabalho onde vamos em grande parte do tempo estar. Temos também a parte do tipo de border, que é o contorno que nós podemos atribuir a um formulário, e existem vários tipos de borders ou contornos. Para se nós quisermos alterar alguma destas características, nós temos que nos referir sempre às propriedades. Portanto, normalmente a primeira tarefa a ser realizada quando um formulário é incluído no projeto é renomear o mesmo, para que este fique mais fácil de manipular no código-fonte. Para isso, o que nós temos que fazer é selecionar o formulário propriamente dito. Poderá ser no centro, mas normalmente eu clico sempre na parte do texto, do título, da barra de título. Para quê? Porque assim eu tenho sempre a certeza que estou a falar sobre o formulário. Quando existem muitos objetos no ecrã, pode acontecer que nós não consigamos entender em qual é o objeto que está com o foco. E então podemos estar a fazer alterações às características desse objeto, a pensar que estamos a fazer ao formulário ou a outros objetos, mas essencialmente estamos a estragar o nosso trabalho. Portanto, a primeira coisa a fazer então é selecionar o form e colocar aqui um nome em que as regras existem, são regras comuns, são regras que normalmente os programadores utilizam. Não quer dizer que isto sejam regras
essenciais ou regras obrigatórias. São apenas conselhos. Eu considero regra, mas existe muita gente que apenas recomenda. Neste caso em concreto, eu recomendo que se coloque sempre o prefixo atrás de cada nome de objeto para ser mais fácil depois, enquanto estivermos no código, entender o que é que estamos em que características e que propriedades é que nós estamos a alterar. Portanto, vamos colocar aqui FRM principal, que este vai ser o nosso ecrã principal. Portanto, ao clicar em Enter, eu alterei o nome, a característica dele, mas não alterei o título que aparece aqui. Para alterar o título, eu tenho que chegar aqui abaixo à zona de text e posso colocar aqui. Então vou pôr ecrã principal. Ao termos aqui o ecrã principal, temos possibilidade então de fazer a nossa primeira aplicação. Vamos desde já gravar, vamos gravar tudo, ele vai pedir a localização onde é que eu quero gravar. Eu quero criar a diretoria, como já tínhamos visto no primeiro módulo, e bastamos para isto, basta fazer save. Pronto, fechamos isto. Ele neste momento ele já está gravado. Se eu agora carregar outra vez em Save All, que é o ideal, já está gravado. Vou iniciar então o programa e podemos já ver que ele aparece neste formato. Aparece aqui a principal, aparece o ícone, aparece a nossa toolbox e, à partida, eu posso chegar aqui e posso aumentar e reduzir o tamanho. Eu posso clicar duas vezes em cima da barra de título ou posso vir aqui ao maximizar. Pronto, ele maximiza o ecrã ou ajusta de forma automática os objetos que estejam lá dentro. Portanto, para isso fechamos o ecrã e vamos então consultar aqui algumas das características que nós podemos ter. As mais usuais são as que são apresentadas nos apontamentos, como por exemplo o name que nós já vimos. Temos o back color, que é a cor de fundo. Esta cor de fundo, se for o control, é a cor, ele adquire a cor que existir como cor por defeito do Windows, mas nós podemos ter três tipos de cores. Custom, que são cores customizadas, que são cores já pré-definidas. Web, são todas as cores que existem com nome em web. Ou então temos o System. O System tem um conjunto de cores associadas à própria skin do Windows que estamos a usar. Portanto, é preciso ter algum cuidado com a escolha de cores, porque nós podemos estar a considerar que o fundo da minha aplicação vai ser o control, e se eu tiver um fundo, uma skin do Windows, como estou a usar neste momento, uma skin escura, este control pode-me sair o fundo negro, dependendo do tipo de skin ou de tipo de pele, digamos assim, de aspecto gráfico que o Windows possui. Portanto, aqui podemos colocar, vamos depois começar a colocar aqui o System Control, mas vamos, por exemplo, colocar aqui este laranja clarinho. Ao mudarmos esta cor, a cor que muda é a cor completa. Mesmo que eu estique ou encolha o formulário, ele mantém sempre esta cor. Ok? Portanto, está feito cor. Background Image. Background Image é a cor, é a imagem que nós podemos associar ao fundo. Esta imagem, eu vou importar aqui uma imagem que normalmente eu utilizo. Aqui podemos ter, vamos aqui ao nosso módulo 3. Módulo 3, dentro do módulo 3 eu já tinha colocado aqui uma imagem, que é a imagem que nós vamos considerar. Estas imagens ficam incorporadas no próprio projeto, ok? Mais tarde vamos ver em que sítio é que elas são armazenadas. Por defeito eu vou selecionar esta 62 célula e ela toma o espaço, mesmo que eu aumente ou reduza o meu formulário, ela fica com o formato que eu definir no Background Image Layout. Se for colocado no Center, fica centrado. Se colocar no Stretch, ele vai esticar até aos contornos finais do meu formulário. Se fizer Zoom, ele vai fazer um ajuste proporcional à dimensão do meu formulário. Antes, se eu reduzir o formulário, ele começa a aumentar a resolução. Se eu aumentar o meu formulário, ele reduz a resolução.
Portanto, normalmente eu utilizo sempre Tile, que faz com que ele comece a juntar imagens até para fazer toda a área útil do meu formulário. Ao ter o background image, como é óbvio, a cor de fundo vai passar a ser a minha de system, o control. Portanto, não é grande problema. A partir do momento que eu tenho uma imagem de fundo, deixa de fazer sentido eu ter a minha imagem de controlo normal, ok? Portanto, em termos de propriedades, podemos continuar com a control box, e a control box é esta zona toda do programa que neste momento está a true. Se eu colocar a false, ela desaparece todas as opções. Desaparece as opções e desaparece também o ecrã, ou seja, o ícone, perdão. Portanto, se eu quiser fechar, neste momento, se eu quiser fechar esta aplicação, só indo ao gestor de tarefas e encerrar a aplicação, é que consigo fazer isso, porque de outra forma eu não tenho forma de de encerrar a minha aplicação. Portanto, normalmente o control box deixa-se estar sempre ativo. Posso retirar os botões de maximização e de minimização. Portanto, maximize box, eu tenho true, ele está ativo. Se eu fizer false, ele fica-me desativado. A diferença aqui é que ele fica desativado. Se eu colocar a true, ele fica com o botão vivo, e se eu fizer maximize button a false, e ele fica-me opaco. Se eu retirar o minimize box, que é esta opção que está aqui, ele faz-me, e se a maximize box estiver desativa, ele vai-me desativar as duas. Ou seja, neste momento está o minimize box falso e o maximize box falso. Portanto, ele não me deixa nem minimizar nem maximizar. Vai permanecer com esta dimensão, embora eu possa sempre ajustar em termos de tamanhos. Isto acontece porque o Form Border Style está em Sizable. Existem algumas opções a saber. Se estiver Fixed Single, o tamanho, a dimensão que está aqui é a dimensão que fica. Se tiver Fixed 3D, ele vai fazer com que o interior fique como que num nível mais fundo do que a skin do próprio formulário. Se estiver em Fixed Dialog, o que faz é como se fosse um diálogo, como se fosse uma caixa de texto. Fica com o botão de fechar, mas desaparece o ícone. Sizable, ele permite-me fazer a dimensão, que era como estava. Temos ainda o Fixed Toolbox ou Tool Window, que é muito semelhante ao Fixed Single, mas neste caso ele fica-me como se fosse uma caixa de ferramentas do Windows. À semelhança de outros ecrãs, o contorno fica um bocadinho diferente de uma aplicação normal. Se ficar em Sizable Tool Window, o que vai acontecer é que fica exatamente com as mesmas características do Fixed Tool Window, mas eu posso dimensionar em modo de runtime a minha aplicação. Portanto, tendo aqui esta noção do Form Border Style, eu normalmente costumo colocar em Sizable. Para quê? Para ser mais fácil mesmo os ajustes. Não costumo retirar o Minimize Box, nem costumo retirar o Maximize Box, embora em certos ecrãs, em certos formulários, estas opções tenham que ficar desativas. Normalmente, se forem formulários em que tenha uma zona relativamente pequena para inserção de informação, não faz sentido nenhum eu ter uma Maximize Box nem a Minimize Box. Ok? Portanto, a seguir temos o tipo de cursor que nós podemos usar. O tipo de cursor é utilizado muitas vezes para dar uma noção do que é que o programa está a fazer. O cursor pode tomar inúmeras formas. Por defeito, ela fica com o arrow, que é o default. Eu posso colocar app starting quando ele estiver a fazer o arranque dos parâmetros da minha aplicação, e depois fica com o cursor em default. Isto é muito importante para que os utilizadores finais da aplicação entendam se o programa está parado, se não está parado, se está a fazer alguma carga de algum dado, de alguma informação, de alguma imagem, se está a fazer download de algum ficheiro.
Portanto, podemos utilizar, temos aqui uma panóplia muito grande de cursores com os quais podemos utilizar. Vamos utilizar neste caso o hand, que é porque enquanto eu estiver aqui dentro eu vou ver sempre uma mãozinha. Vamos ver como é que isto funciona. Ora, carrega-se aqui no gravar tudo e vamos fazer start. Vamos dar então início carregando no botão de start. E ao surgir o botão de start, nós temos o nosso ecrã principal com o fundo definido e com o nosso contorno bem definido. Vamos fechar e vamos fazer só aqui uma pequena alteração para entenderem a diferença que existe de contornos. Se eu for aqui ao Form Border Style, eu vou colocar aqui o Fixed 3D e vou fazer guardar e executar. A nível do Windows 11, ele não faz qualquer alteração aqui. Embora no Windows 10 existam alterações. Portanto, cuidado com estas algumas definições que são colocadas, que a skin do Windows não permite, aquilo que tínhamos falado há bocadinho, relativamente às cores. Por exemplo, vamos experimentar outro fundo, outro border style, e vamos colocar o Sizable Toolbox. Este, vamos ver o que é que ele faz. Este, em vez de fica um bocado mais direito, em vez de ficar tão redondo como estava com o ecrã anterior, e podemos na mesma ajustar o nosso formulário. Vou fechar novamente e vamos agora colocar o Fixed Toolbox. Com o Fixed Toolbox fazemos Start e ele, o que é que me aparece? Aparece-me desta forma, mas eu não consigo alterar as dimensões, não consigo minimizar, mas consigo maximizar se clicar duas vezes em cima da minha barra de título. Não, posso apenas e só fechar. Se repararem, o cursor já está com a mãozinha em vez de estar com a seta. Portanto, tendo isto, vamos colocar outra vez aqui em Sizable, ok? E vamos continuar com as propriedades que nós podemos fazer. Há uma propriedade associada ao formulário, bem como a muitos outros objetos. Grande parte destas características, destas propriedades, estão também presentes em muitos outros objetos. Nós neste curso vamos só ver alguns dos objetos, mas o Visual Basic permite até a incorporação de objetos de third party suppliers que permitem adicionar objetos com múltiplas funcionalidades. Portanto, há a tal definição que eu estava a falar era enabled. Isto pode estar enabled a true ou false. Enable quer dizer que está habilitado. Vamos imaginar que eu vou colocar aqui, vamos fazer mesmo. Eu tenho aqui uma text box. Eu vou ter aqui uma text box que é que se vê melhor. Text box aqui. E ela está habilitada. Se eu guardar o enable do formulário, está habilitado. E a minha caixa de texto também está habilitada. Se eu executar isto, se eu executar o programa, ele vai me permitir escrever na minha caixa de texto. Eu vou fechar e agora vou fazer disable, vou fazer false do enable do formulário. O que é que vai acontecer? Todos os objetos que estiverem no meu formulário, eu não os consigo utilizar. Eles são só de apresentação. Por outro lado, eu posso ter o meu formulário desabilitado, o meu formulário habilitado e o meu campo, ou a minha caixa de texto, desabilitada. Faço false, fazemos guardar e executamos o programa e o comportamento é exatamente o mesmo, só que neste caso eu estou a desabilitar a caixa de texto e não estou a desabilitar o ecrã principal total, ok? Portanto, vamos eliminar agora este, porque não estamos a falar de caixas de texto. Vamos agora ver o ícone. Este ícone que está aqui é um ícone que nós podemos utilizar. Tem aqui a opção de, aqui é o formulário, a opção de ícone, e ele aparece-me este ícone aqui que está aqui. Este ícone por defeito é o ícone, eu vou fechar esta parte, não interessa, já encontrou aqui o Free Badge, portanto, já neste momento está aqui, mas
eu posso querer incorporar o meu ícone noutro local. Portanto, se eu aqui for às propriedades do meu projeto, vou aqui a Properties, eu posso dizer qual é o default icon. O default icon, módulo 3, ele vai buscar o ícone e é o que fica como por defeito. É neste sítio também que eu defino qual é o meu formulário de arranque da aplicação. Se eu tiver múltiplos formulários, eu posso selecionar um deles para ser o arranque. Normalmente pode ser o ecrã de login, o ecrã de splash screen, que é um ecrã que aparece enquanto o sistema está a carregar as variáveis do programa. Portanto, pode ser um qualquer ecrã, desde que aqui no Startup Form esteja o nome do formulário que eu preciso e que tem que estar definido. Portanto, vamos gravar tudo e vamos executar agora. Portanto, o que é que aconteceu? O meu ecrã principal já tem o meu ícone definido. Mesmo que eu maximize, está definido. E se eu voltar outra vez, fica sempre na mesma posição. Ok? Portanto, ícone também está. Temos, então, o Show Icon, que é este True ou False. Aqui eu posso também ter uma característica de esconder o meu ícone ou não. E tenho o Show in Taskbar. Se esta opção Show in Taskbar estiver ativada, eu quando minimizar vai-me aparecer na barra de tarefas do Windows. Se estiver a falso, esta aplicação, eu quando a minimizo, ela não me aparece no taskbar do Windows. Ok? Vamos colocar isto true, porque eu quero que esteja presente. E vamos ver agora a propriedade size. Esta propriedade size permite-me definir, embora eu possa definir isto de forma manual, ou seja, sempre que altero isto, ele altera-me esta posição, mas esta posição, esta dimensão permite-me eu colocar, por exemplo, 800 por 600. E fica uma definição, uma pré-definição. Com isto não quer dizer que eu não possa alterar as dimensões dela em modo runtime. Posso sempre alterar as definições. Embora nesta situação em concreto, quando arrancar a minha aplicação, vou arrancar sempre em 800 por 600. A propriedade seguinte é o Start Position. O Start Position quer dizer qual é a forma em que o ecrã, a minha janela principal vai arrancar. E temos várias opções também. Está Center Screen, e Center Screen é ficar centrada no ecrã onde estiver o foco do arranque do Windows. Windows Default Location é o próprio Windows que define qual é a localização é o próprio Windows que vai, e isto muda mediante até a carga gráfica que esteja presente no ecrã, e ele vai sempre tentar colocar a nossa aplicação numa zona com pouco grafismo, ok? Isto era utilizado muitas vezes em versões mais antigas do Visual Basic. Porquê? Porque para uma questão de otimização de memória e otimização de recursos do próprio computador. Nos dias de hoje isso já não acontece, portanto não é grande problema agora. Este Windows Default Bounds também tem a ver com os limites que o próprio Windows coloca, porque há zonas em que o Windows foca melhor e zonas em que o Windows utiliza para, por exemplo, para colocar informações adicionais. No caso presente, o Default Bounds depende das definições que nós temos nas opções gráficas para a área útil de visualização. Se eu tiver múltiplos ecrãs, ele vai ver dentro do ecrã onde está qual é a melhor localização para colocar a nossa aplicação. Portanto, esta opção, o Windows Default Location e o Windows Default Bounds, são duas definições que normalmente não são usadas. Ou é no Center Screen ou é no Center Parent, ou então é manual. Normalmente eu faço sempre Center Screen. É mais rápido e fica sempre centrado. Quando arranca sempre de forma centrada. A propriedade text, nós já vimos o que é que queria dizer. E finalmente temos o Windows State.
O Windows State é o estado com que a janela principal ou o nosso formulário arranca. Neste caso é a janela, o estado da janela no momento do arranque. Pode ser normal, ou seja, fica no center screen, fica centrado. Pode arrancar minimizado ou pode arrancar maximizado. Portanto, se arrancar minimizado, arranca e vai diretamente para a barra de tarefa. E se o estado da janela for maximizado, ao arrancar vai ocupar o ecrã completo. Então, vamos pôr aqui normal, que é mais seguro. E portanto nós podemos ter isto desta forma assim. Portanto, todas estas características, todas estas propriedades, é importante lembrar que algumas delas só podem ser usadas em tempo de execução, ou seja, em modo runtime. No caso, por exemplo, visible ou enable, eu posso, se eu fizer aqui enable, não vejo rigorosamente nada em termos de comportamento. Quer seja true, quer seja false, ele não mexe em nada. O mesmo acontece com a propriedade visible. Ou a propriedade, por exemplo, o cursor. O cursor também é uma definição que só em modo de arranque aparece ou não. Em modo de arranque, em modo de execução, em modo de funcionamento para o utilizador. Em modo de desenvolvimento não consigo, não é possível eu mudar o ícone porque ele mantém sempre o mesmo ícone. E, portanto, em termos de características, em termos de propriedades, são estas propriedades. Muitas outras existem que permitem a otimização e a visualização gráfica. Outras têm a ver com comportamentos e com possibilidades de nós podermos utilizar ou não, mas isto são características que são desenvolvidas em modo de desenvolvimento. A outra opção que nós temos é em modo de arranque ou em modo de runtime. Em modo de runtime eu posso alterar todas estas propriedades. Por exemplo, vamos ver o seguinte no caso do size ou do center screen. Eu digo center screen no startup, mas se eu no código, ou seja, vou aqui ao código, faço F7 e vou ver aqui o meu form principal nos eventos e vou buscar o load. Isto depois aparece no módulo 5 e no módulo 7 depois vamos saber trabalhar com isto. Portanto, eu abro aqui o formulário principal e o que é que vai acontecer? Se eu escrever aqui me.windowsState for igual a maximized, eu quando arrancar a minha aplicação, eu vou guardar e vou executar. A minha aplicação, quando arranca logo em modo maximizado. Mesmo que eu coloque nas propriedades o normal. O mesmo se passa com o start position. Normal, eu vou fazer aqui F7 outra vez e vou fazer me.center startup start position, não é center, é start position. Automaticamente ele diz-me quais são as diferentes posições em que eu posso tomar. Neste caso pode ser center screen. Uma vez que eu vou fazer o Windows State Maximized, não necessito de fazer mais nenhuma definição. Vamos imaginar que eu quero mudar o texto do meu formulário. Para isso eu uso me.text, vai ser igual aqui a teste de aplicação. O que é que isto acontece? Quando o programa arrancar, o que vai acontecer é que a propriedade text do meu formulário, me refere-se ao formulário em concreto, o texto aplicação vai ser mudado. Ou seja, em modo runtime eu não vou ter ecrã principal. Em modo desenvolvimento eu tenho ecrã principal. Em modo runtime o que é que eu vou ter? Vou ter teste de aplicação. Portanto, com isto eu consigo fazer com que mudar os títulos de tudo em modo de runtime. Portanto, métodos que nós podemos ter aqui em termos de formulário. Temos, se formos ao código, se fizermos F7, aquilo que eu vos fiz há bocado em termos de eventos são alguns dos métodos. Por exemplo, quando eu fizer close,
Vamos procurar, isto está por ordem alfabética. Se eu for buscar aqui close ou closed, se eu fizer, por exemplo, aqui me.close, ele fecha-me o formulário. Se eu fizer me.dispose, também dispose. Isto o que me faz é fecha-me o formulário e este comando liberta-me o formulário da memória. Portanto, se eu fizer finalmente end, que é para terminar o programa, ele literalmente é encerrado dos processos do Windows. Normalmente, quem começa a desenvolver não se preocupa muito com isto e depois o que acontece é que o programa desaparece, não está visível e eu tento arrancar outra vez o programa e o programa não me deixa arrancar, não faz rigorosamente nada. Porquê? Porque já está em execução no gestor de tarefas do Windows. Portanto, quando nós quisermos sair efetivamente quando quisermos encerrar a nossa aplicação, tem que existir algo que me possa dizer assim: vou fazer o close, vou fazer o dispose e finalmente faço o end. Mais métodos eu posso ter, por exemplo, me.bringToFront. Quando eu fizer o bring to front ou send to back, são métodos que me permitem que neste caso, o bring to front, ele vai fazer com que apareça, independentemente da posição e da janela que esteja no Windows, as janelas que estejam abertas, ele vai sempre fazer bring to front. Ele vai puxar sempre para a frente a nossa janela. Visualmente falando, não se consegue ver nada aqui, porque ele na prática aparece em primeiro lugar, mas o sistema está a enviar, a fazer um pedido ao Windows, a dizer: atenção, coloca esta janela à frente de todas as outras. Há mais métodos que vocês podem explorar, por exemplo, me.hide, em que o que é que ele faz? Quando eu arrancar, ele vai-me abre e ficaria escondido. Neste caso não fica escondido porque está com múltiplo ecrã, mas ele em princípio ficaria escondido. E ao contrário do hide, ficaria o show. Neste caso mostra o formulário com específico, com o utilizador e com um proprietário específico. Ok? Portanto, existem aqui alguns eventos que neste momento, no momento do arranque, ele não interpreta, mas no decorrer do próprio programa eles podem ser invocados. Se eu fizer, por exemplo, o me.close e o me.dispose, basta fazer isto, ele quando arrancar fecha logo e para a execução. Ou seja, estão a ver aqui, não é possível aceder ao objeto eliminado. Porquê? Porque ele neste caso, quando eu fiz o close, já não preciso de fazer o dispose dele. Então eu vou fechar isto e se eu fizer close, o que é que eu faço? Guardo, faço start, ele abre e fecha. Portanto, dá erro porque não consegue abrir, porque ele fecha-se automático. Ok? Portanto, a nível de métodos é o que temos. Existem muitos mais métodos, mas neste momento são só estes os métodos que nós temos. Podem depois procurar na net, na documentação que eu vos adicionei no próprio Moodle, e vocês conseguem ver lá todos os eventos, todos os métodos que lá estão. Portanto, aqui, quando eu agora fizer, eu tenho aqui um evento. O evento são ações que eu posso executar sobre o próprio formulário. Neste caso eu estou com o load, mas eu posso fazer o clique. Por exemplo, o que é que vai acontecer quando eu fizer o clique? Ora, clique, está aqui. Quando eu fizer clique, eu quero que ele me mostre messagebox.show, cliquei no formulário. Então, executo. E o que é que ele vai fazer? Vai ficar maximizado e no sítio onde eu clicar, qualquer que seja ele vai-me dizer cliquei no formulário. Ok? Portanto, clico num sítio qualquer e ele inicia-me o evento clique. Quem diz no formulário, diz noutro objeto qualquer. Ok? Portanto, há aqui situações, há aqui eventos que vocês têm no próprio aqui no navegador de eventos. Todas estas frases são eventos associados. Além de eu conseguir ver aqui, eu também consigo ver na parte do design, se for aqui a janela de Properties, os eventos associados.
todos os eventos estão aqui e eu tenho os meus eventos todos aqui ativados. Quando ele está ativado, quando altera o auto size changed, quando faz um clique, quando faz a adição de um controlo, quando desativa, quando faz double click. Portanto, quando eu faço o enter, quando entro no próprio formulário, estão aqui todos eles. Todos os que estão disponíveis. Se eu fizer, por exemplo, key up, eu basta clicar aqui 2 vezes e ele automaticamente adicionou-me um key up. Então vou fazer aqui messagebox.show e .keycode. É que eu tenho que abrir parênteses, show e .keycode. E se eu fizer isto, vamos ver o que é que ele dá. Portanto, eu cliquei no formulário e agora vou carregar na tecla R e quando levantei o dedo, apareceu-me 82. Este 82 é o código ASCII da tecla R. Portanto, com isto, com esta informação, portanto, já ficam com uma noção de como é que funciona em termos de configuração de formulários. Algumas coisas já foram sendo dadas, já foram sendo apresentadas e portanto vamos só fazer um resumo muito breve de alguns dos objetos que nós podemos utilizar. Por defeito temos então os tais botões, temos aqui um botão, eu posso ter o botão 1, posso ter, copiando, colando, posso ter o botão 2, posso ter o botão 3, posso ter N botões, posso ter aqui os botões que eu quiser, cada um pode fazer ter as funções que sejam quaisquer umas. Aqui, em termos de label ou de etiqueta, temos que vir aqui às propriedades. Aqui as propriedades eu tenho aqui e vamos buscar aqui o backcolor, vamos pôr transparente. Web transparente. Com a transparência eu consigo saber, como podem ver, eu consigo ver o conteúdo a parte de trás. Portanto, labels, copiar, vou colar aqui algumas também e vamos colocar aqui algumas caixas de texto também aqui, por exemplo, textbox, aqui umas caixas de texto, ora 1, 2, 3, esta aqui vai para aqui, esta vai para aqui e esta para aqui. Aqui vamos pôr, então vamos começar agora, imediatamente a seguir, vamos começar a pôr alguns objetos, vamos atribuir os nomes e aqui vai ser LBL Label 1, aqui será LBL Label 2 e aqui será LBL Label 3. Neste caso vai ser TXT caixa 1, TXT caixa 2 e TXT caixa 3. No caso aqui vamos pôr BTN botão 1, desculpa, BTN botão 1, aqui BTN botão 2, sem acentos, como é óbvio. Aqui está em inglês, mas aqui é mesmo, não se podem utilizar, principalmente neste tipo de campos nome, não se pode utilizar caracteres a não serem alfanuméricos, letras e números apenas, mas podemos utilizar letras maiúsculas e letras minúsculas. Portanto, botão 1, 2 e 3. E agora vamos só entender aqui algumas coisas curiosas. Ora bem, neste caso em concreto, eu vou gravar e vou colocar o meu formulário como estado normal e vou abrir o meu objeto e vou retirar este texto todo que eu tenho aqui e para além deste aqui. Portanto, neste momento ele não tem nada, não tem nenhuma definição e vamos ao formulário e vamos executar o formulário. O que é que vai acontecer? O formulário aparece-me neste formato, só que eu quando esticar, ele não vai redimensionar nada. Ok? Ele aqui não vai fazer coisíssima nenhuma, deixa estar os objetos neste sítio. Existem opções, para todos os objetos, existem umas propriedades que nos permitem ancorar os próprios objetos a diferentes localizações. Por exemplo, eu quero colocar estes 3 campos nesta posição, mas quando eu andar com o contorno do formulário para trás e para a frente, eu quero que eles acompanhem e mantenham sempre esta distância que está aqui. Para isso, o que é que eu tenho que fazer? Existe aqui uma opção chamada Anchor, em que eu vou definir a ancoragem em cima e à direita, não quero à esquerda. Ou seja, quando eu fizer isto, eles estão a fazer isto, mas aqui está livre. Ou seja, só está fixa
esta distância e esta distância em cada um deles. Então o que é que vamos fazer? Vamos pôr isto mais direitinho e vamos dizer que a ancoragem é feita, anchor, é feita também à direita. Ao fazermos isto, ele automaticamente ajusta e mantém. Ok? O mesmo se passa com os botões. Eu posso colocar aqui os meus 3 botões e vou dizer que estes 3 botões vão ficar ancorados na parte inferior. Retiro as outras e fica só ancoradas aqui e aqui. Se eu pegar nas 3 opções, que já consigo fazer isto, e o mesmo se passa para cima, para baixo e para cima. Portanto, com isto eu consigo ter alguma versatilidade e já começar a criar algum layout na minha aplicação. Eu posso puxar isto mais para aqui para este lado e posso fazer isto. Podemos, entretanto, também mudar o tipo de letra. Selecionando os objetos todos, existe a opção aqui fonte e nós vamos colocar aqui uma fonte melhor. Por exemplo, no caso, Tahoma 12. É um tipo de letra um bocado mais legível, ok? E vamos colocar aqui no texto etiqueta 1. Aqui vamos colocar aqui etiqueta 2 e vamos colocar aqui etiqueta espaço 2 e aqui etiqueta 3. E vamos fazer o seguinte. Quando eu estou, neste caso em concreto, posso esticar e posso encolher e ela mantém-se sempre na mesma posição. Existe uma opção aqui que era para nós não podermos fazer isto. Ou seja, isto neste momento ele fica totalmente desconfigurado a nossa aplicação. Então o que é que nós podemos fazer? Existe um tamanho mínimo para podermos configurar o nosso formulário. E então esse tamanho é o minimum size. Existe aqui o minimum size aqui. Está aqui minimum size, width e weight. O width é a largura e o weight é a altura. Como é que isto funciona? Normalmente definimos através do size, definimos o size que queremos, 704 por 354, copiamos e no minimum size colocamos o mesmo. Ou seja, daqui para dentro eu já não consigo fazer nada. Posso esticar para baixo, mas não posso ir mais para cima. Isto faz com que nós consigamos ter um tamanho mínimo para a nossa aplicação. Eu vou executar e neste caso acontece isto. Eu não consigo vir aqui, mas aqui neste caso torna-se difícil de apanhar aqui esta opção. Então o que é que normalmente se faz? Para que nós possamos mexer libertos destas definições redondas do Windows 11, existe um objeto chamado status bar que fica aqui, por esse status bar com o status strip, que me permite ter este botãozinho aqui do lado. Isto fica como que ancorado no fundo, mas não é a característica dele, não é a ancoragem, mas é o dock ou o estacionamento dele. Entendamos o estacionamento. Este estacionamento faz com que eu possa definir que não tem estacionamento nenhum, ou tem a todo o comprimento, a toda a dimensão do meu formulário. Posso ter no topo, na parte esquerda ou na parte direita. Vamos, por exemplo, adicionar um menu strip. Está aqui em cima e ele, por defeito, coloca-me a ancoragem em top. Se eu puser à direita, o botão fica-me aqui deste lado. Não é aqui que nós queremos, mas sim aqui. E, portanto, nós aqui temos o nosso menu. O menu fica com o dock no top e, ao fazer no top, ele fica automaticamente no topo. Em baixo é status bar, fica-me o bottom. Vamos verificar agora. Ou seja, é aquilo que era difícil de pegar, agora torna-se mais fácil de podermos alterar aqui a dimensão do meu formulário. Posso também maximizar. Fica na mesma, a minha status bar fica totalmente em baixo. O meu menu fica aqui totalmente em cima. Temos aqui os botões, temos aqui as etiquetas e os rótulos, e os botões continuam aqui. Portanto, mesmo que eu minimize, eles permanecem todos no mesmo sítio. Portanto, com isto, o que é que nós temos? Temos alguns objetos que já sabemos trabalhar minimamente com eles, as etiquetas, as caixas de texto, os botões. Podem navegar em todos estes objetos, em All Windows Forms. Ele tem muitos objetos
Aqui, o Windows Forms tem aqui muitos objetos que neste nível, neste curso, não vão ser abordados noutros níveis, e que por agora o que eu vos deixo é executem a atividade 3 para poder entender melhor as vossas dificuldades, e caso tenham dificuldades, não hesitem, utilizem o chat e o fórum, para que o chat é a forma mais rápida, o fórum é para que todos possam, para haver uma sinergia de ideias, ok? Portanto, mais uma vez, tiverem dúvidas, é só entrar em contacto através das ferramentas disponíveis no curso, ok? Obrigado e até à próxima aula.